No Brasil, cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos são produzidas por ano. Isso significa dizer que, em média, uma pessoa gera mais de 300 quilos de lixo anualmente. De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP, apenas 4% de todo esse montante é reaproveitado ou reciclado. Os resíduos sólidos abrangem todo e qualquer material descartado em residências, estabelecimentos comerciais, industriais ou hospitalares e são divididos em orgânicos, resto de alimentos ou folhas de árvores, recicláveis, papel ou plástico, rejeitos que não podem ser reciclados ou reutilizados, como papel higiênico, e, por último, os perigosos, como é o caso das pilhas e baterias. Atualmente, um dos maiores vilões em todo o mundo vem sendo o plástico. Isso porque, além de contaminar o solo, ele também afeta a qualidade do ar e da vida marinha. Mas nem sempre foi assim. Os primeiros tipos de plástico surgiram em meados de 1900, como alternativa ao uso de pelos de animais, marfim de elefantes, chifres e cascos de bovinos. Com o passar dos anos, o plástico foi se aperfeiçoando até se tornar o que é hoje, um material praticamente indispensável no dia a dia da população, encontrado no vestuário, em objetos de decoração, na indústria automotiva e de alimentos, entre outros exemplos. O problema é que o descarte incorreto e o mau uso desse material vem provocando inúmeros prejuízos para o meio ambiente e a saúde da população. No ranking dos países que mais produzem plástico, o Brasil ocupa o 4º lugar. São mais de 11 milhões de toneladas anualmente, ou seja, uma pessoa produz 1 quilo de lixo plástico por semana. Na tentativa de mitigar esses impactos, algumas medidas já estão sendo adotadas pela iniciativa pública, privada, terceiro setor e outras instituições. Provavelmente, você já deve ter ouvido a expressão logística reversa, que consiste no conjunto de ações e atividades para recolher produtos e materiais que são descartados para que eles sejam reutilizados, reciclados ou tenham uma destinação correta. O termo passou a ser difundido no Brasil por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos 12.305 de 2010. A logística reversa não é uma terminologia cuja prioridade seja os resíduos sólidos, né? Só que ela começa a ser trabalhada e discutida e, de alguma forma, desenvolvida na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a partir, né, da lei sendo sancionada em 2010, sobretudo por conta da ideia do princípio do poluidor-pagador e da responsabilidade compartilhada. E, nesse sentido, a logística reversa ela é instalada, né, principalmente na legislação, exatamente para dar esse tom do que a gente chama de cadeia produtiva, né? Quem são os sujeitos envolvidos? Se eu estou falando de poluidor-pagador, a priori eu estou pensando quem é que polui. Essa logística reversa ela vem para reverter alguns processos de poluição, dizendo que esse produto que foi colocado no mercado tem total condição de voltar ao mercado. Avançando para o ano de 2015, surge o Acordo Setorial de Logística Reversa de Embalagens em Geral de Produtos Não Perigosos. O acordo instrumentaliza a logística reversa, ou seja, força as empresas que aderiram a esse acordo a implementarem o sistema de logística reversa. A primeira fase, né, indicava uma série de ações a serem desenvolvidas
sobretudo nas 9 cidades sedes indicadas no Brasil. Vou citar aqui algumas, como Rio de Janeiro, São Paulo, Natal, Recife, Porto Alegre, Manaus, Cuiabá, enfim, eram cidades indicadas como cidades sedes que haveria toda uma ação, primeiro, de identificar cooperativas potencialmente capazes de se inserir nesse contexto da logística reversa. Porque a cooperativa está na ponta de uma cadeia. Se a indústria bota para o mercado, a cooperativa captura do meio ambiente e devolve para a indústria. A ideia, tanto na fase 1 como na fase 2, guardadas as suas devidas proporções e ações, desenvolver um trabalho que capacitasse o máximo as cooperativas para que efetivamente elas tivessem o know-how, a competência instrumentalizada, qualificada, de trazer para o ciclo produtivo o retorno. Passados 7 anos, surge o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E ele, então, regulamentou novamente a 12.305, revogou o decreto 7404 e instituiu o Recicla Mais, o crédito de logística reversa, mas dando uma iluminação, dando um caráter muito mais mercadológico do que inclusivo da cadeia produtiva. Em 2023, o Recicla Mais é revogado por meio de outros 2 decretos, o 11.413, de 2023, e o 11.414, também de 2023. Reconstruído 2 decretos, que dá à luz ao 11.413, que é o que vai recuperar, né, o crédito de reciclagem e vai agregar a discussão da massa futura. Certificado de Crédito de Massa Futura, documento emitido por uma unidade gestora e que funciona como uma espécie de instrumento da logística reversa, permitindo que a empresa obtenha resultados antecipados do cumprimento da meta de logística reversa relativa a materiais recicláveis e que será introduzida na cadeia produtiva nos anos seguintes, funcionando como uma espécie de respiro para os catadores. E, paralelo a isso, foi reeditado, já com o nome de Diogo Santana, já também incluindo catadores avulsos, que, óbvio, que catador avulso não vai vender para a unidade gestora, não vai mandar para ninguém, mas ele pode se articular com uma associação e uma cooperativa. No estado do Rio, quando se trata de resíduos sólidos urbanos, o cenário que encontramos é de cerca de 7,5 milhões de toneladas produzidas por ano. Apesar de possuirmos ferramentas e importantes políticas públicas voltadas para a gestão correta do lixo, ainda temos um enorme desafio pela frente. Quando a gente chegou aqui no governo, o Rio era um dos estados que tinha maior percentual de lixo em lixões. 90% em lixões, 10% em aterros. Então, eu falei, vamos enfrentar isso, precisamos dos municípios. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a lei do ICMS verde, que não aumenta o imposto, mas garante bastantes recursos para aqueles municípios que avançam em 3 linhas. Acabam com lixão e fazem coleta seletiva, criam e implantam parques estaduais, que é a agenda verde, parques municipais, e melhoram a qualidade da água com saneamento. No caso do lixo, nós tivemos que, com recurso do FECAM, fazer aterros públicos e licenciar grandes aterros privados intermunicipais. E, com isso, nós conseguimos acabar, por exemplo, com todos os lixões em volta da Baía de Guanabara, sem exceção. Atualmente, o Rio de Janeiro tem 90% do lixo em aterros sanitários e 10% em lixões, sobretudo lixões em alguns lugares do norte e noroeste. Outras 2 importantes leis, também de autoria do deputado Carlos Mink, é a logística reversa no estado do Rio. Nós criamos metas aqui no estado, metas pequenas, mas crescentes, e obrigações dentro também da lei federal, de todos, iniciativa privada, prefeituras, cidadão. Uma
das obrigações dessa lei da logística reversa é que as empresas têm que, todo ano, declarar a quantidade de embalagens que elas jogam no meio ambiente. Algumas declaram, outras não. Fizemos audiências públicas, muita enrolação a respeito. Avança muito lentamente. E a lei que obriga os postos de entrega voluntários em supermercados, mas que, segundo o Mink, são poucos os estabelecimentos que cumprem essa medida. O deputado destaca ainda o desafio da coleta seletiva nos municípios. Até hoje, essa lei não é cumprida. Se contam nos dedos os supermercados que instalam os pontos de entrega voluntários. Outra coisa, coleta seletiva. Os municípios fazem mal e porcamente a coleta seletiva. Muito fraco. A lei do ICMS verde dá mais dinheiro para os municípios que fazem. Isso é autodeclarado, depois o INEA vai lá fiscalizar. Tem vários municípios da Baixada, por exemplo, que declaram 0% de coleta seletiva domiciliar. Aqui no Rio se faz um pouco de coleta seletiva, mas o percentual do lixo que é coletado seletivamente é no máximo 6, 7, 8%. No Rio e em Niterói. Na Baixada é 1%. Então, a gente está enterrando valor nesses aterros. Então, nós temos vários problemas resolvidos e vários problemas a resolver. Eu acrescento o seguinte: quando nós acabamos a maior parte dos lixões e licenciamos os aterros, na verdade, a gente estava transitando do século XIX, que é o lixão, para o século XX, que é o aterro. O século XXI é converter o lixo em energia renovável da biomassa. Tanto é que a gente fez adendos na lei do ICMS verde, contando mais pontos aqueles municípios, aqueles aterros que conseguem converter o lixo orgânico em energia, através de uma incineração controlada. Então, nós avançamos imenso aqui no Rio de Janeiro, passamos de um dos 3 piores do Brasil em percentual de lixo em lixão, 90%. Hoje a gente tem 10% do lixo em lixão, então somos um dos 4 melhores estados em percentual, mas falta muito. Em fevereiro de 2023, o vice-governador Tiago Pampolha assinou o decreto 48.354, que institui o Regulamento Geral de Logística Reversa no Estado do Rio. Além dessa, outras iniciativas estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade. E o Estado do Rio de Janeiro tem já boas leis e já tem também programas que tratam do assunto, né? Mas é claro que a gente precisa incentivar o retorno das empresas que ao longo das últimas décadas a gente veio perdendo, né? Na cadeia produtiva da reciclagem em específico, a gente tem incentivo fiscal, né, de isenção de ICMS. O governo do Estado aderiu ao Procatador, né, que é um programa fundamental, construído junto com o governo federal, e a gente está incentivando também que os municípios façam essa adesão, porque a competência, né, do trabalho de gestão do resíduo é do município. Então, a partir desse trabalho conjunto do município, governo do Estado e governo federal, a gente vai poder incentivar toda essa cadeia produtiva. Hoje a gente tem no governo do Estado, né, o programa Recicla RJ, a gente está falando de um investimento de mais ou menos 20 milhões nessa faixa, né, com cooperativas para desenvolver toda essa cadeia. E é claro que a gente precisa cada vez mais olhar para o encerramento dos lixões, cada vez mais olhar para a educação ambiental em todo esse processo. Podemos citar também algumas instituições que possuem ações de conscientização, sensibilização e práticas de orientação sobre o descarte correto dos resíduos, como, por exemplo, a Firjan. Existem muitos dados públicos sobre resíduos pós-consumo, esses resíduos que são gerados no ambiente difuso, mas esses dados não costumam ser organizados e trabalhados. Então, uma das iniciativas da Firjan é buscar esses dados e trabalhar esses dados num estudo que a gente chama Mapeamento dos Recicláveis Pós-Consumo no Estado do Rio de Janeiro. É uma série de estudos, né, tanto para o Estado do Rio de Janeiro quanto informações regionalizadas, onde a gente vai buscar, então, onde que estão sendo gerados os resíduos pós-consumo no Estado do Rio de Janeiro,
onde eventualmente eles estão sendo recuperados, valorizados, reciclados, né? Em que territórios, como é que se dá essa concentração no Estado. E esse estudo ele é importante porque ele ajuda os tomadores de decisão e os formuladores de políticas públicas a entender essa dinâmica dos resíduos pós-consumo no Estado do Rio. Uma outra iniciativa que também está conectada ao ambiente regulatório e às políticas públicas, é justamente todo um trabalho de conectar a pauta do gerenciamento de resíduos com a pauta de economia circular, com essa pauta de valorização. A gente sabe o quanto é importante essa visão de preservação e de não poluição, mas a gente sabe também que nos resíduos estão contidos materiais que podem substituir recursos virgens e que a gente tem um limite do quanto que o planeta pode continuar oferecendo para a gente de recursos virgens. Então, a gente vem fazendo um trabalho de conectar esses dois temas e mostrar o quanto a gente precisa aprimorar a legislação que a gente já tem hoje para que seja possível que a gente reutilize o conteúdo dos nossos resíduos e o valor material contido nesses resíduos. E a última vertente, vamos dizer assim, do nosso trabalho, aí já é um trabalho mais diretamente com o setor empresarial, com o setor produtivo, também da gente internalizar os conceitos de economia circular. Então, a gente recebe empresas em grupos pequenos e auxilia essas empresas a repensarem os seus produtos desde do início, desde o momento de extração das matérias-primas até o momento do uso do produto. E a rede de sustentabilidade Recicla Porto Rio. É uma rede de sustentabilidade que envolve instituições públicas. Quais são as áreas que a gente desenvolve essas propostas? A racionalização e redução dos gastos, destinação adequada de resíduos, capacitação e produção científica, contratações sustentáveis e compartilhadas, construções sustentáveis e qualidade de vida, muito respaldado pela A3P, que é a Agenda Ambiental da Administração Pública, e também pelo Plano Diretor de Logística Sustentável.